Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir agora a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, dando sequência à nossa série de estudos nessa carta tão impressionante como é a carta aos Hebreus. Nós vamos ler os versos 20, 21 e 22. Hebreus 11, de 20 a 22. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir, ou para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Eu queria começar a mensagem dessa noite falando um pouco a respeito de Deus. Porque embora o capítulo 11 fale a respeito da fé que determinadas pessoas tiveram no passado, na verdade o grande sujeito, o alvo, não somente dessa passagem, mas de toda a Escritura, é o próprio Deus. É nos ensinar a respeito de Deus. O Deus em quem nós cremos é Espírito eterno, imortal, invisível, perfeito, imutável no seu ser. Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Ele é justo, verdadeiro, bom, misericordioso, santo. Ele criou todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra e do nada trouxe à existência tudo que se vê, as coisas visíveis e também as que não se veem, as invisíveis. Deus criou o mundo porque tinha um plano, não foi por uma necessidade que havia nele, porque ele é perfeito no seu ser, Pai, Filho e Espírito Santo. Vivem as três pessoas em comunhão perfeita, plena, satisfatória, em perfeito amor, alegria e felicidade. Deus é completamente feliz nele mesmo. Ele não tem nenhuma necessidade fora dele. Ele fez o mundo porque quis e de acordo com um plano que ele elaborou desde toda a eternidade de ter um povo para si. Aprove a Deus criar o mundo, criar o tempo, criar a história, criar o espaço, as dimensões, as formas, os números, tudo que existe. E ele criou essa raça dentro do tempo e do espaço. E dotou de arbítrio, de responsabilidade moral. Conhecemos a história em que, dentro do plano insondável de Deus, a nossa raça se afastou dele pelo pecado. O pecado de tal maneira contaminou a raça humana que cegou os olhos de todos os seus membros, inclinou sua vontade ao mal, ao pecado, e colocou a raça humana num estado de hostilidade contra o seu próprio Criador, carecendo, portanto, de redenção e salvação. Ainda como parte do seu plano eterno e sábio, Deus Filho vem ao mundo em figura humana, convive em nosso meio, morre pelos nossos pecados e ressuscita, recebendo do Pai todo o poder no céu e na terra, Deus, homem, para todos sempre. E Deus envia o seu Espírito Santo, que levanta homens que registram a vontade de Deus, é a Bíblia, onde Deus se dá a conhecer, onde Deus revela seu plano, onde Deus revela seus propósitos e anuncia o futuro. E Deus, nessa revelação que Ele deu de si mesmo, Ele nos faz promessas. Ele promete um final feliz para a história, para os que creem nele. Ele promete perdão, Ele promete reconciliação, Ele promete felicidade indizível, vida eterna, imortalidade, comunhão com Ele, comunhão com seu Filho Jesus, enfim, felicidade plena, completa, perfeita e interminável. Um dia, quando seu Filho retornar a esse mundo
para buscar esse povo que ele está constituindo agora, que ele está fazendo agora. Como Deus é espírito e nós não o vemos, e como o Senhor Jesus já voltou para a glória e nós também não o vemos, e como o Espírito Santo que habita em nós, o nome já diz, ele é espírito, como nós não vemos o Pai, o Filho e o Espírito, nós temos que nos relacionar com ele pela fé. Pela fé. A única maneira de nós conhecermos esse Deus, nos relacionarmos com ele, nos apoderarmos de suas promessas, é acreditando naquilo que ele revelou de si mesmo a respeito do mundo, da criação, do seu propósito, do seu plano, do seu alvo e das coisas que ainda vão acontecer. Não há outra maneira. Até mesmo quando Deus se fez homem e andou entre nós, as pessoas que viram Deus na face de Jesus precisavam também crer, porque era difícil acreditar que aquele carpinteiro era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Até aqueles que andaram com Jesus precisavam crer. Nunca se guiaram completamente pelos sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato. Nunca se guiaram totalmente pelas emoções e pelos sentimentos. Sempre a fé foi o meio, caminho, método pelo qual os seres humanos se relacionaram com esse Deus e chegaram a conhecê-lo, obedecê-lo, servi-lo e a esperar nas suas promessas. A fé, portanto, é definida da Bíblia como a confiança plena nas promessas de Deus, ainda que essas promessas sejam invisíveis, ainda que elas não se cumpriram, ainda que Deus seja intangível, invisível, misterioso, geralmente silencioso, a fé é a confiança de que Ele existe e que Ele vai cumprir tudo o que Ele nos prometeu na pessoa do Seu Filho Jesus e que está aqui registrado na Escritura. Por isso que a fé tem um lugar central na Bíblia, porque não há outra maneira de nós entrarmos no mundo espiritual e nos relacionarmos com esse Deus, a não ser mediante uma confiança firme naquilo que Ele se revelou. Longe de ser um salto no escuro, como alguém já quis definir, a fé é a firme certeza de que o Deus que criou todas as coisas haverá de cumprir tudo o que Ele prometeu. E que é quase que como se o pudéssemos ver, é quase que como se pudéssemos tocá-lo ou ouvi-lo. Tal a certeza e a segurança que essa fé, por vezes, nos traz. O autor dessa carta aos Hebreus estava temendo que um grupo de cristãos, que eram judeus e que haviam se convertido a Jesus, que haviam crido em Jesus como Deus Filho, que haveria de salvá-los, quem escreveu essa carta estava receioso de que a fé desse grupo estava por se perder, diminuir ou ser abandonada por causa das muitas aflições que eles estavam passando. Porque, convenhamos, a fé exige de nós um grande desafio. Porque, como seres humanos criados na história, com corpo e com sentidos e sensações acostumados a saber que uma coisa existe porque nós pegamos, olhamos, sentimos, nós temos que viver com um Deus que a gente não vê, não ouve, não escuta, não toca, não sente, não tem cheiro. Então a fé traz um desafio para nós, ainda mais quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas da Bíblia. Quando as pessoas começam a sofrer, quando elas começam a ser perseguidas por causa da fé, quando elas começam a enfrentar dificuldades por causa desse Deus, então muitas começam a se questionar se de fato todas estas coisas existem e se elas são verdade. Por isso que essa carta foi escrita, para mostrar a natureza da fé. O que é de fato a fé? E uma das maneiras que o nosso autor faz isso, aqui no capítulo 11, é trazendo exemplos de pessoas da antiguidade que foram reconhecidas pela sua fé. Pessoas que mostraram, acima de qualquer dúvida, uma confiança inabalável em Deus, apesar das circunstâncias em que elas viveram. Nós já vimos aqui no capítulo 11 o exemplo de Abel, verso 4, Enoque, versos 5 e 6, Noé, verso 7,
Abraão, versos de 8 a 19, e agora a carta aos Hebreus nos traz mais 3 exemplos. Isaque, verso 20, Jacó, verso 21 e José, verso 22. Os 3 primeiros exemplos, Abel, Enoque e Noé, foram pessoas que viveram antes do dilúvio, do grande dilúvio que veio e cobriu toda a terra. Em seguida, ele passa para o exemplo dos patriarcas, nome que se dá aos fundadores, aos pais da nação de Israel, que era o povo que Deus foi buscar para si, a quem primeiro Deus se revelou, os descendentes de Abraão. Então ele fala da fé de Abraão, depois vai falar da fé do filho de Abraão, Isaque, depois da fé do filho de Isaque, que era Jacó, e depois da fé de um dos filhos de Jacó, que era José. Hoje pela manhã nós já vimos a respeito do patriarca Abraão, que foi o primeiro, e agora à noite vamos ver a respeito do seu filho Isaque, seu neto Jacó e seu bisneto José. Todos eles homens de fé, que honraram a Deus por meio da confiança em Deus, mesmo quando a situação parecia dizer tudo ao contrário. Vamos começar então com a fé de Isaque, filho de Abraão, está aí no verso 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. A palavra igualmente está aí, porque o nosso autor está fazendo uma sequência. Abraão, pela fé, fez isso e isso. Pela fé, igualmente, igual a Abraão, Isaque fez isso, isso e isso. E ele menciona aqui uma coisa que Isaque fez e que foi tomada como exemplo de fé, é que ele abençoou Jacó e Esaú, 2 de seus filhos, os seus 2 filhos, acerca de coisas que ainda estavam por vir. A história de Isaque está registrada, ou, aliás, esse episódio está registrado no livro de Gênesis. Eu não quero abrir lá em Gênesis agora e ler o capítulo todo, porque seria muito demorado. Além do mais, a história já é conhecida. Eu vou fazer apenas um pequeno resumo, por amor talvez dos que não se lembram. Isaque estava perto de morrer, e ele queria então abençoar o seu filho Esaú, que era o mais velho. Ele queria passar para Esaú a bênção que ele recebeu de Abraão. Abraão recebeu de Deus as promessas de que teriam uma terra, uma descendência, seria uma grande nação, e na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Abraão, antes de morrer, passou essa bênção e essa promessa para Isaque. E agora Isaque está próximo a morrer. E ele então chama o seu filho mais velho, Esaú, o primogênito, e ele diz a Esaú: Esaú, eu estou para morrer e eu quero te abençoar, como Abraão, teu avô, me abençoou. Mas eu quero uma coisa antes, eu quero que você vá caçar, porque eu gosto muito da comida que você faz. Vai caçar, mata um animal, prepara um cozido do jeito que eu gosto, você vai trazer, eu vou comer e depois eu vou te abençoar. Isaque aqui, ele estava se desviando do que Deus tinha dito, porque muitos anos antes, quando Esaú e seu irmão gêmeo Jacó nasceram, Deus tinha dito que o maior serviria o menor, ou seja, que Esaú, que era o mais velho, seria o servo do mais novo, que era Jacó, com isso indicando que quem deveria ser o herdeiro não era Esaú, mas Jacó, o mais novo. Mas Esaú, coisa de pai, tinha predileção pelo seu mais velho. E o tempo passou e parece que ele esqueceu o que Deus tinha dito, que a bênção era para o mais novo, Jacó. Naquele dia, perto de morrer, ele diz a Esaú: prepara uma comida para mim, porque eu vou te abençoar, eu vou te passar as bênçãos do meu pai Abraão. Esquecido também, Isaque tinha esquecido também, um outro episódio, que numa altura da vida, Esaú, que era o mais velho, chegou cansado em casa, ele era caçador, estava com fome. E Jacó era mais um homem de casa, gostava de cozinhar, receita nova, mexer nas panelas. E chega Esaú do campo, cansado, não tinha matado nada. E o que é que tem na cozinha? Jacó está fazendo um ensopado de lentilha com molho vermelho de carne, uma delícia. E Esaú chega para Jacó e diz assim: eu estou morrendo de fome,
me dá um pouco dessa tua comida. Jacó, esperto, mas que já sabia da profecia de que ele é que seria o herdeiro, disse, tudo bem, mas eu troco pela tua primogenitura. Você me dá o direito de ser o primogênito e eu em troca te dou o prato de comida. E Esaú trocou. Ele disse, tá bom, você fica com o direito de primogenitura, de que me serve mesmo, porque se eu não comer agora eu vou morrer de fome? E ele troca o direito de receber a promessa, que vinha desde Abraão, troca por um prato de comida. Mais adiante, o autor de Hebreus vai tomar Esaú como exemplo dos profanos, aquelas pessoas que trocam as bênçãos espirituais pelas coisas materiais. E foi isso que Esaú fez, e passou para Jacó o direito de ser abençoado. Só que Isaac ou esqueceu ou não queria, coisa de pai. Ele gostava de Esaú e queria abençoar Esaú. Só que quando ele disse isso para Esaú, a esposa dele ouviu. E a esposa parece que era mais crente do que ele. Geralmente é assim. Então, ela chamou Jacó e disse, Jacó, o teu pai vai contrariar a vontade de Deus, vai contrariar tudo o que aconteceu e vai passar a bênção para Esaú. Isso não é justo. Nós temos que fazer alguma coisa. Faz o seguinte, enquanto Esaú vai caçar, mata um cabrito, tira a pele dele, mandou matar 2, na verdade, tira a pele, prepara um cozido, porque você é cozinheiro exímio, do jeito que teu pai gosta. Prepara uma comida para ele, e você chega e você vai se passar por Esaú, porque teu pai já está velho, está cego. Isaac já não via mais, discernia apenas o vulto. E Jacó foi, fez o que a mãe mandou. E preparou a comida que o pai gostava, colocou a pele de cabrito sobre as mãos e o peito, porque Jacó era liso completamente, e Esaú era cabeludo, parecia um urso. E agora Jacó tinha ficado com medo, né? Porque se papai não está me vendo, mas se ele tocar em mim, ele vai saber que eu não sou Esaú, porque Esaú é peludo e eu sou liso. E a mãe é que deu a ideia da pele de cabrito. E armaram para o coitado do Isaac. E chega então Jacó diante de Isaac e diz, papai, estou aqui, trouxe a comida que você mandou e tudo. Ele disse, é você mesmo, meu filho? Sim, papai, sou eu, seu teu filho Esaú. Chega aqui perto. Aí puxou Esaú e sentiu o cheiro da roupa. Puxou Jacó e sentiu o cheiro da roupa de Esaú, que Jacó estava usando por ordem da mãe. O cheiro é de Esaú. Tocou Esaú, tocou Jacó, disse, é peludo. De fato, é meu filho, Esaú. A voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. E aí então sentou, comeu, e quando terminou de comer, chamou Jacó, pensando que era Esaú, e passou para ele a bênção. Que o Deus de meu pai Abraão abençoe você. Que ele lhe dê vitória sobre os seus inimigos, que aumente a sua posteridade, que ele lhe faça herdeiro de todas as nações, que você seja bendito, domine sobre seus irmãos. Passou todas aquelas promessas que Deus tinha dado a Abraão, que Abraão tinha passado para Isaac, e agora Isaac passa para Jacó. Abençoado, Jacó vai embora. Quem é que chega? 10 minutos depois, Esaú com outro prato de comida. Papai, estou aqui. E diz lá o texto que o velho tremeu. Quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. Mas então quem é que veio antes de você e roubou a bênção? E aí Esaú chorou. Disse, meu pai, o senhor não tem uma bênção para me dar? O velho sentou-se e disse, você vai ser como um cabrito montês, vai viver longe dos seus irmãos, mas um dia você vai arrebentar o jugo. Você vai arrebentar o jugo. E abençoou Esaú. Esse episódio aqui, que está contado lá em Gênesis 27, de maneira nenhuma visa justificar o engodo e a mentira de Jacó e da sua mãe com relação ao velho Isaac. Mas é que aqui Deus, na sua soberania e na execução dos seus planos, leva e obriga Jacó a fazer por mal aquilo que ele deveria ter feito por bem, que era abençoar o seu filho mais novo, o herdeiro das promessas. Geralmente Deus age no mundo de maneira misteriosa, mas no final, mesmo através do erro humano,
Deus vai realizar o seu plano e o seu propósito. Ele queria que Jacó fosse abençoado, e Jacó foi abençoado, apesar de tudo. Em que consistiu a fé de Isaac? Quando nós lemos aqui o texto, diz, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Notaram que o autor inverteu a ordem? Porque a ordem era Esaú, que era o mais velho, e Jacó, o mais moço. Mas ele já troca a ordem. O que dá a entender que Isaac, quando entendeu o que tinha acontecido, ele concordou. Porque quando Esaú chegou e disse, meu pai, o Senhor abençoou Isaac e não a mim, Isaac disse, eu o abençoei e abençoado ele será. É como se ali Isaac tivesse de fato crido, tivesse confirmado a promessa de Deus, embora tenha vacilado no início, mas no final ele diz, não, eu já abençoei, e será feito conforme a vontade de Deus. E ao abençoar Jacó, passar para ele as promessas de Deus, Isaac estava falando ainda, diz o texto aí, final do verso 20, estava falando de coisas que estavam por vir. Ele disse a Jacó, pensando que era Esaú, mas disse a Jacó, você vai herdar essa terra, você vai herdar a promessa, de você virá uma multidão numerosa, e o Deus do céu estará com você, e você será abençoado, como Deus me abençoou e abençoou o meu pai Abraão. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú a ser coisas que ainda estavam por vir. O próximo na sequência é o próprio Jacó, no verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esse episódio aqui está registrado em Gênesis 47 e 48. Mais uma vez, não vou ler o capítulo todo, é muito extenso. Em resumo, o que temos é isso. Jacó estava para morrer, muito adoentado, muito fragilizado. Então ele chama seu filho José, que era filho predileto dele, era o filho querido dele, dos 12 que ele tinha tido. E diz, traz os teus 2 filhos, José, que eram Efraim e Manassés. E vem José com os 2. E aí então o velho Jacó abençoa os 2 filhos de José. E passa para os 2 filhos de José a bênção que ele tinha recebido de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de José. Passa para eles. E diz que eles haverão de herdar a terra prometida, habitarão nela juntamente com os demais filhos de Jacó. No decorrer do capítulo, ele chama os outros filhos, os irmãos de José, porque Jacó teve 12, José era apenas um. Ele chama os demais 11 e abençoa um por um, dizendo, você vai ser cabeça de tribo, você vai ser abençoado, você vai herdar a terra. Então, numa sessão especial, ele abençoa 2 netos e os inclui como cabeça de tribo, Efraim e Manassés. E depois ele abençoa todos os seus filhos. E em seguida ele adora a Deus, mesmo na sua fraqueza física, apoiado na ponta do seu cajado, do seu bordão. Em que foi a fé de Jacó? Em que é que se percebe? Porque tem muitos outros episódios na história de Jacó que poderiam ter sido citados como exemplo de um homem de fé. Mas aqui, esse episódio de que, morrendo, Jacó passa a promessa para os seus filhos e netos, foi escolhido por algumas razões. Primeiro, Jacó estava à beira da morte. Ele mal podia se sustentar. Tal a fraqueza física, ele estava apoiado já no seu bordão. E com isso, nós vemos aqui que Jacó creu até o fim. Ele foi fiel até a morte, como também Isaac foi. Segundo, porque ele transmitiu para os seus filhos e netos a mesma bênção que recebeu de Abraão. Ele fez isso porque creu em Deus. Ele não viu aquilo acontecer. Ele não viu a promessa se cumprir. Por isso, mas crendo em Deus, ele a transfere para os seus filhos, pensando, se não aconteceu comigo, quem sabe acontecerá no tempo dos meus filhos, que nós herdaremos essa terra e que nós seremos uma descendência tão numerosa.
E a fé de Jacó se percebe, então, nisso aqui, que ele abençoa e transmite aos seus filhos e netos a promessa de Abraão e adora a Deus depois, cansado, ele se inclina sobre o seu bordão e adora a Deus. Por último, a fé do próprio José. Vocês estão notando como vai passando de um para outro e depois eu vou fazer uma aplicação sobre isso. Aqui no verso 22 nós lemos: pela fé José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Essa história está em Gênesis 50, é o último capítulo do livro de Gênesis, versos 24 a 25. Em resumo, o que aconteceu foi o seguinte: José estava no Egito com todos os demais irmãos, filhos de Jacó, longe, portanto, da terra prometida. Vários anos tinham se passado desde que aquele episódio com Jacó havia acontecido. Os filhos de Israel foram para o Egito por causa da fome que havia na terra prometida. Só que antes disso, José tinha ido como escravo, vendido e traído pelos seus próprios irmãos. Mas lá no Egito, Deus o abençoou, ele se tornou governador e trouxe a sua família em tempo de fome, em tempo de crise. Trouxe o seu pai velho, para que morasse ali, pelo menos enquanto a fome passasse. Eles estavam longe da terra prometida. Eles moram no Egito durante um tempo. Jacó morre e finalmente chega a vez de José morrer. E aí ele chama os seus irmãos e faz duas coisas. Primeiro, ele lembra aos seus irmãos a promessa, dizendo: meus irmãos, nós estamos aqui no Egito, mas isso aqui não é nossa terra. A nossa terra é Canaã. Deus prometeu e ele vai cumprir. Então, um dia vocês vão sair daqui, um dia Deus virá e vai tirar vocês daqui e vai levar para a terra prometida, porque Ele é fiel. Essa promessa ainda não cumpriu-se, mas Deus é fiel e fará com que ela se cumpra. Ele lembrou-os do êxodo, da necessidade, da saída dos filhos de Israel do Egito. E não só isso, José ainda disse para eles: quando vocês saírem daqui, eu quero que vocês levem os meus ossos. Ele estava para morrer, sabia que ia morrer ali. E ele disse: quando vocês voltarem para a terra prometida, a terra que Deus disse que nos daria, vocês levem os meus ossos e sepultem os meus ossos lá. Tal a confiança que José tinha de que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Isso é que é fé. Não é? Isso é que é fé. Essa fé se mostra de várias maneiras. Primeira, é impressionante que José ainda tivesse fé. Porque ele foi traído pelos irmãos, lembra a história? Foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, lá foi caluniado como adúltero, foi trancafiado numa prisão, foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou e abençoou. José era um desses que tinha tudo para perder a fé em Deus, porque nada deu certo na vida dele. Tudo deu errado na vida de José. Até que um dia Deus mudou sua sorte, por assim dizer. Deus mudou sua história. E José cai nas graças do rei, do faraó, e se torna governador de todo o Egito. Então, que José entra nesse rol de heróis da fé, é uma prova de que a fé subsiste mesmo as piores condições e as grandes tentações da vida. Traição, abandono, desprezo, sofrimento, prisão. José nunca perdeu a fé em Deus, nunca esqueceu as promessas. Já pensou ele preso numa masmorra do Egito? E lembrando a promessa: você um dia vai herdar Canaã. Um dia virá, vocês serão um povo numeroso, mas Deus, presta atenção. Onde é que eu estou? Eu estou numa masmorra aqui no Egito, preso, longe de casa, abandonado, esquecido, escravo, acusado de adultério, de trair o meu patrão com a mulher dele. Ele não perdeu a fé em Deus, mesmo em todas aquelas circunstâncias. Segunda coisa, note aqui, ele creu tanto que Deus haveria de cumprir as suas promessas, que ele deu ordem com relação aos seus ossos.
quando eu morrer, quando vocês voltarem para a terra, vocês levam os meus ossos e me sepultam lá. E não que o sepultamento na Palestina fizesse qualquer diferença espiritual, mas eu creio que José queria mostrar o quanto ele cria em Deus e nas suas promessas. E também para mostrar que ele cria na ressurreição dos mortos, que um dia ele haveria de ressuscitar, como Deus havia prometido. Queridos, Isaque, Jacó e José, o que nós podemos aprender sobre a fé com esses três heróis da fé? A primeira coisa que chama a atenção é que eles eram homens absolutamente comuns e que passaram por muitas dificuldades. Isaque desfila pelas páginas da Bíblia sem muito brilho. Era uma pessoa muito pacata, muito quieta, pacífica. Não tem o brilho de um Jacó, de um Moisés e de um Abraão. Era caladão, quietão, sabe como é? Pai de família, dirigindo um Monza, tranquilo, sim, bem devagar, 80, ali, tranquilo. Era Isaque, nada especial. A Bíblia conta uma vez que ele vacilou, porque ele imitou um erro do pai. Ele disse que a mulher dele era irmã, com medo de que o pessoal ia matar ele para ficar com ela. Ele cometeu esse pecado. Mas a vida toda, mas era um homem comum. Outro é Jacó. A palavra Jacó significa suplantador. Jacó era de fato um enganador. Ele já nasceu pegado no calcanhar do seu irmão mais velho, né? Já nasceu pegado no calcanhar do irmão mais velho. Enganou o irmão, tirou a primogenitura, enganou o pai, ficou com a primogenitura, enganou Labão, que foi o sogro dele. A vida de Jacó foi tirar vantagem dos outros com a esperteza. Mas era um homem de fé. Era um homem de fé. José foi traído, preso, foi para a prisão, foi caluniado. Já falei da história dele. A primeira coisa que nos impressiona é que esses três homens eram homens comuns, como vocês e como eu. Não havia nada de especial a respeito deles. Nada de especial. O que nos mostra que se eles puderam crer, nós também podemos. E que se Deus os abençoou, confirmou e sustentou, Deus também pode fazer isso conosco. É por isso que esses exemplos estão aqui. Outra coisa que chama a atenção, quando nós perguntamos o que podemos aprender sobre fé com estes homens, é que o relato da fé dos três tem um ponto em comum, perceberam? Havia várias coisas na vida desses homens que poderiam ser trazidas como exemplo de fé. Mas o autor da carta aos Hebreus escolheu o quê? A hora da morte. Isaque estava para morrer, chamou Esaú e disse: eu vou morrer e quero te abençoar. Faz um cozido para mim. Jacó estava para morrer, chama José e os seus filhos. E logo depois ele morre. José estava para morrer e diz: leva os meus ossos para Canaã. Todos os três relatos eram de pessoas que viveram pela fé e morreram na fé. Por que isso? Vocês têm que lembrar qual era o alvo da carta aos Hebreus. A carta foi escrita para gente que dizia que tinha fé, mas estava querendo desistir. E o autor da carta diz, com esses exemplos, pensa bem, a fé que salva é aquela que vai até a morte. A fé verdadeira não somente lhe ensina a viver bem, mas a morrer bem. Você tem que ter fé até o último dia da sua vida, até o último suspiro. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé que salva. Outra lição que, olhando aqui, nós percebemos é que os pais que têm fé, eles são uma grande bênção para os seus filhos. Abraão passou a fé para Isaque, que passou para Jacó, que passou para seus 12 filhos e para os seus netos. Os pais podem ser uma grande bênção para os seus filhos. É assim que a fé se propaga, em grande parte, famílias cristãs, pais cristãos
que ensina os seus filhos a crer no mesmo Deus em que eles aprenderam a crer por orientação dos seus avós, dos seus pais. E assim por diante. Gerações de cristãos formam igrejas saudáveis, igrejas fortes. Até mesmo filhos de pais crentes, que se tornaram descrentes, ímpios, ainda acabam sendo beneficiados por causa do que aprenderam, mesmo que abandonem a fé, mesmo que larguem tudo aquilo que aprenderam dos seus pais. Todavia, eles têm pais que oram por eles, têm avós que oram por eles, mas os filhos dos ímpios, quem ora por eles? Neto de ímpio, quem ora por eles? Mas os filhos dos crentes, mesmo desviados, eles são objeto do favor de Deus, porque os pais oram, os avós oram, os irmãos oram. Então, pais crentes são uma grande bênção para os seus filhos. Por isso, não desista. Transmita a mesma fé para o seu filho. Ensine-o a crer em Deus, a viver para Deus, a obedecer a Deus. E lembre, você não tem que ser uma pessoa especial para isso. Jacó não era, Isaac não era e José também não era. Mas eles demonstraram na sua vida toda confiança em Deus. Deixa eu voltar aqui um ponto aqui, sobre o que nós podemos aprender com a fé. Eu quero outra vez enfatizar essa questão da morte. A fé nos prepara para morrer bem. Na hora da morte, a fé vai fazer a grande diferença na sua vida, em você e nos outros. Eu me lembro quando o pastor na primeira igreja do Recife, que foi uma vez fazer a cerimônia fúnebre de um membro da igreja que tinha morrido. Uma pessoa muito crente, morreu jovem, morreu de câncer, mas um jovem que na hora da morte deu um testemunho extraordinário. E na hora do seu sepultamento havia muita gente que foi com ele, porque o testemunho dele foi impressionante. E quando nós entramos no Parque das Flores, carregando o caixão dele rumo à sepultura, lá no meio do cemitério, ia entrando também um outro féretro. Havia um outro enterro que estava sendo feito naquela hora. E era evidente que não era de alguém crente. E eu nunca me esqueci os gritos de horror, o choro alto, os questionamentos, meu Deus, meu Deus. Na hora que o caixão, e eles enterraram ao lado do enterro do rapaz da minha igreja. Estava sendo feito de lado assim no mesmo tempo. Gente, na hora que o caixão ia ser jogado, ia ser trazido para dentro da terra, uma moça segurou o caixão e não queria deixar enterrar. Não queria, segurava, gritava. Foi preciso que as pessoas viessem e tirassem ela de lá. Gritos, clamores, a coisa que eu nunca tinha ouvido, tanto desespero na minha vida. Enquanto isso, no lado de cá, cantávamos hinos. Agradecíamos a Deus pela vida do Daniel, o rapaz que morreu de câncer. Que diferença! A fé vai fazer a diferença na hora da sua morte. Como você vai morrer? Tem gente que morre aos gritos, com pavor, com culpa, com angústia, que não sabe para onde vai, o que é que vai acontecer. Por enquanto você é jovem, tem saúde, talvez esse tipo de coisa não lhe interesse muito, mas um dia você vai ter a minha idade. Profetizo isso. Um dia você vai ficar velho. E se não morrer de um acidente, se você for morrer de velhice, você vai ficar doente. Você vai para uma cama, de hospital ou em casa. Você vai sentir dores, vai sentir débil. Você vai começar a precisar dos outros. De repente você não vai conseguir mais fazer nada sozinho, vai precisar de gente. E é nessa hora que a confiança em Deus finalmente vai fazer a diferença na sua vida. Mas eu tenho uma estatística que não é muito boa para você. Estatísticas feitas para saber qual a idade média em que as pessoas se convertem ao Evangelho e creem em Jesus, dizem que 85% dos cristãos se converteram entre 8 e 18 anos. Então você tem chance ainda, alguns de vocês.
Ainda tem chance. Porque não pense que à medida que vai ficando mais velho, o coração vai ficando mais mole. Não vai, não. Quanto mais o tempo passa, mais o coração vai ficando duro. E quanto mais a incredulidade se apega ao seu coração. As pessoas se convertem geralmente quando são jovens, adolescentes, saindo da juventude, começando a vida adulta. Essa é a idade média. Depois que você jogou para trás todas as chances, tudo que você aprendeu, vai ficando velho, vai ficando cada vez mais difícil. E é na hora da morte, talvez, que você vai olhar para trás e vai ver que grande erro você cometeu. Esses 3 homens morreram bem, morreram abençoando, morreram falando de Deus, deixaram exemplo para os seus filhos, foram considerados heróis da fé. Como será a hora da sua morte? O que é que você vai deixar para trás? O que é que vai acontecer com você e com os ao seu redor? Ao seu redor. Termino com algumas aplicações práticas. Primeiro, talvez aqui nessa noite tenha alguém que quer crer em Deus, mas sente o fardo dos seus pecados. A sua consciência lhe diz que você errou, que você pecou, que você fez o que não devia. Eu queria nessa noite lembrar a você de Jacó, o suplantador. Jacó não foi o melhor exemplo de homem santo. Jacó desobedeceu a Deus, Jacó pecou, Jacó vacilou. Mas ele entra na Bíblia como herói da fé, porque apesar das quedas e dos tropeços, ele nunca abandonou a esperança em Deus, a confiança em Deus. Ele sabia no Deus em que ele tinha crido. O Deus de Jacó é o mesmo Deus hoje. E ele pode ter misericórdia de você, ele pode mudar a sua vida. Se você vier a ele hoje à noite dizendo: Deus, se tu aceitaste Jacó, tu podes me aceitar também. Perdoa os meus pecados e me recebe como teu filho. Note que eu não estou pedindo que você aceite a Jesus. Estou dizendo que você peça a Deus para Deus lhe aceitar. Chegue a ele e diga: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Perdoe os meus pecados, me receba. Eu quero fazer parte dessa família, dessa geração a quem o Senhor prometeu coisas tão grandiosas. Eu tenho certeza que o Deus que não abandonou Jacó também não vai lhe abandonar. Eu sei que hoje à noite há aqui pessoas que estão sofrendo muito, e nesse caso eu queria falar de José. José passou por muita provação. Foi preso, traído, humilhado pelos próprios irmãos, acusado falsamente durante muitos anos. E ele nunca perdeu a confiança em Deus. E ao morrer ele disse: levem os meus ossos e enterrem na terra prometida. Se você está passando por um momento de sofrimento, eu queria que você fosse a Deus e dissesse: ó Deus, tu que sustentaste José, na hora da provação, do sofrimento, da angústia e da dor, sustenta a mim também, toma minha mão, Salvador. Nessa hora difícil em que eu sinto que eu vou vacilar, segura a minha mão, com tua mão segura bem a minha. Eu não estou pedindo para você segurar a mão de Deus. Estou dizendo que você peça a Deus para segurar a sua mão. Porque se você segurar a mão de Deus, você vai largar. Mas se Ele segurar a sua, você ficará firme. Não é que José segurou na mão de Deus, mas Deus segurou a de José. Por isso ele passou por tudo aquilo. Palavra final para os pais. Continue a abençoar os seus filhos, a orar por eles e com eles. Porque um dia, ainda que ele se desvie da verdade, ele jamais vai esquecer o que ele ouviu. E ele contará com as orações dos seus pais. E o Deus que é todo-poderoso e misericordioso, quem sabe, haverá de um dia atendê-las. Amém? Que Deus nos abençoe.